A editora Aleph apresenta Alerta Vermelho, de Martha Wells, traduzido por Laura Poe. Narração de Spencer Toth. Gravado nos estúdios PTBR. Uma produção da Bookwire Brasil. Eu poderia ter me tornado um assassino em massa depois de hackear meu módulo regulador. Mas então percebi que conseguia acessar o feed com todos os canais de entretenimento transmitidos pelos satélites da empresa. Já haviam se passado mais de 35 mil horas desde então, ou algo próximo disso, sem muitos assassinatos. Em compensação, meu consumo de filmes, séries, livros, peças de teatro e música somava provavelmente um pouco menos de 35 mil horas. Como uma impiedosa máquina de matar, eu era um fracasso completo. Além disso, eu ainda estava fazendo meu trabalho. Estava cumprindo um novo contrato e torcendo para que o Dr. Volesco e a doutora Bharadwaj terminassem sua pesquisa logo para que voltássemos para a habitação e eu pudesse assistir ao episódio 397 de Ascensão e Queda do Santuário Lunar. Confesso que estava distraído. O trabalho atual era entediante, e eu estava pensando em minimizar o canal de acompanhamento de status e tentar acessar música no feed de entretenimento sem que o C-Central registrasse a atividade extra. Era mais difícil fazer isso em campo do que dentro da habitação. A zona que estava sob análise era um pedaço deserto de uma ilha litorânea, com dunas baixas e achatadas, além de uma grama espessa, preta esverdeada, que subia até os calcanhares, sem nenhuma grande atração de flora ou fauna, exceto por um monte de coisas parecidas com pássaros de tamanhos diferentes e uns trecos flutuantes que eram inofensivos, pelo que sabíamos. A costa era pontilhada por enormes crateras vazias, e Bharadwaj e Volesco coletavam amostras em uma delas. O planeta tinha um anel, que na nossa posição atual dominava o horizonte quando se olhava para o mar. Eu estava observando o céu e torcendo por alguma atualização no feed quando o fundo da cratera explodiu. Não me dei ao trabalho de enviar um aviso verbal de emergência. Mandei o feed da minha câmera de campo para a doutora Mensa e pulei dentro da cratera. Enquanto eu deslizava pela encosta arenosa, Mensa já gritava no canal de comunicação de emergência, pedindo para alguém levantar voo no ortóptero imediatamente. Estavam a uns 10 quilômetros de distância, trabalhando em outra parte da ilha. Então, não tinha nenhuma chance de chegarem aqui a tempo de ajudar. Ordens conflitantes encheram meu feed, mas não prestei atenção. Mesmo se eu não tivesse zoado meu próprio módulo regulador, o canal de emergência teria prioridade. E ele mesmo estava completamente caótico, considerando que o C-Central automatizado pedia dados e tentava me enviar dados dos quais eu não precisava. E Mensa me mandava a telemetria do ortóptero, que eu também não precisava. Mas era mais fácil ignorar aquilo do que o C-Central exigindo respostas e tentando providenciá-las ao mesmo tempo. Em meio a tudo isso, cheguei ao fundo da cratera. Tenho pequenas armas de energia acopladas a cada um dos braços, mas escolhi usar a arma grande de projéteis que fica em minhas costas. O agressor que acabara de explodir do chão tinha uma boca bem grande. Então, senti que eu precisava de uma arma bem grande. Arrastei Bharadwaj para fora da bocarra do agressor e me enfiei lá dentro, disparando a arma pela garganta do bicho e então para cima, onde eu torcia para que o cérebro estivesse. Não tenho certeza se tudo aconteceu nessa ordem. Eu precisaria repassar o vídeo da minha própria câmera. Eu só sabia que Bharadwaj estava comigo e não com a criatura, que prontamente desapareceu de volta pelo túnel. Bharadwaj estava inconsciente e sangrando por conta das feridas gigantescas na perna e na lateral direita do corpo. Encaixei a arma de volta na armadura para poder levantá-la com os 2 braços. Eu tinha perdido a armadura do braço esquerdo e uma boa parte da carne que ficava embaixo dela, mas minhas partes não orgânicas ainda estavam funcionando.
Outra série de ordens do módulo regulador apareceu, e eu minimizei tudo sem decodificar nada. Baradoage, que não tinha nenhuma parte não orgânica e não era tão facilmente consertada quanto eu, definitivamente era a prioridade nesse cenário. E meu foco estava no que o SysMed estava tentando me dizer no canal de emergência. Porém, primeiro, eu precisava tirar Baradoage da cratera. Durante todo esse tempo, Volesco estava escondido entre as pedras reviradas, completamente surtado. Não que essa atitude fosse incompreensível. Nessa situação, eu era muito menos vulnerável do que ele, e mesmo assim, não estava exatamente me divertindo. Dr. Volesco, você precisa vir comigo imediatamente, disse com calma. Ele não respondeu. O SysMed estava me aconselhando a injetar um tranquilizante nele e blá blá blá. Mas eu estava usando um braço para estancar o ferimento da doutora Baradoage e o outro estava apoiando a cabeça dela. E, apesar de tudo que sou, ainda tenho apenas 2 mãos. Informei ao meu capacete que era hora de se retrair, para que o Dr. Volesco pudesse ver meu rosto humano. Se o agressor voltasse e me mordesse, esse teria sido um erro crasso, porque eu, de fato, precisava das partes orgânicas da minha cabeça. Eu modulei a voz para que ficasse firme, calorosa e gentil. Dr. Volesco, vai dar tudo certo, ok? Mas você precisa se levantar e vir me ajudar a tirar a doutora Baradoage daqui. Funcionou. Ele ficou de pé e cambaleou até onde eu estava, ainda tremendo. Virei meu lado bom para ele. Segure meu braço, ok? Segure firme. Ele conseguiu passar o braço pelo meu cotovelo e eu comecei a subir pela cratera, arrastando-o comigo, segurando Baradoage contra o peito. A respiração dela estava irregular e ofegante, e o traje não enviava mais nenhuma informação. O meu estava rasgado no peito, então subi minha temperatura corporal, torcendo para que isso ajudasse Baradoage. O feed estava calmo agora. Mensa provavelmente usara seus comandos como líder para silenciar qualquer coisa que não fosse o SysMed e o ortóptero. E tudo que eu conseguia ouvir no canal do transporte era uns mandando os outros calarem a boca simultaneamente. As paredes da cratera não eram muito firmes, feitas de areia fina e pedras soltas, mas minhas pernas não tinham sido danificadas, e consegui subir ao topo com os 2 humanos ainda vivos. Volesco tentou se largar no chão, e eu o convenci a ficar longe da beirada por alguns metros, só caso o que estivesse lá embaixo possuísse um alcance maior do que o estimado. Eu não queria colocar Baradoage no chão, porque alguma coisa no meu abdômen sofrera um dano severo, e eu não tinha certeza de que conseguiria erguê-la outra vez. Voltei a filmagem da minha câmera e vi que tinha sido perfurado por um dente ou talvez um ciliado. Era ciliado mesmo a palavra certa ou alguma outra coisa? Eles não fornecem módulos educativos decentes para os robôs assassinos, só módulos sobre assassinato. E até esses são uma versão bem chinfrim. Eu estava procurando a definição que queria no programa de linguagem do SysCentral quando o ortóptero menor pousou ali perto. Voltei a selar o capacete e escurecer o visor enquanto ele pousava na grama. Tínhamos 2 ortópteros padronizados, um maior para emergências e esse menor para levar as pessoas até as zonas de análise. Ele tinha 3 compartimentos, um grande no meio para a equipe humana e 2 menores para carga, suprimentos e eu. Mensa estava no controle. Comecei a andar mais devagar do que normalmente teria feito, porque não queria perder Volesco no caminho. Quando a rampa começou a descer, Pinli e Arada pularam para fora e eu troquei para o canal de voz para dizer: Doutora Mensa, não posso soltar o traje dela. Ela precisou só de 1 segundo para compreender o que eu queria dizer. E então respondeu às pressas: Tudo bem, traga ela para a cabine da equipe. Os robôs assassinos não tinham permissão para viajar na cabine com os humanos. Então, eu precisava de permissão verbal para entrar. Considerando meu módulo regulador hackeado, nada me impediria. Mas era meio importante não deixar que ninguém soubesse que eu era livre. Especialmente as pessoas que mandavam no meu contrato. Tipo, importante
para que não destruíssem meus componentes orgânicos e vendessem as peças restantes como sucata. Subi, levando o Baraduage pela rampa até a cabine, onde Overs e Ratti estavam desmontando assentos freneticamente para abrir espaço. Tinham tirado os capacetes e estavam com o capuz do uniforme abaixado. Então pude ver suas expressões horrorizadas quando perceberam o que restou da parte superior do meu corpo embaixo do traje rasgado. Ainda bem que eu tinha selado meu capacete. Era por isso que eu gostava de viajar na cabine da mercadoria. Robôs assassinos compartilharem uma proximidade com humanos ou humanos modificados era muito constrangedor. Pelo menos para este robô assassino que vos fala. Eu me sentei no chão com o Baraduage no colo, enquanto Pinli e Arada arrastavam Volesco para dentro. Deixamos 2 mochilas de equipamento de campo e alguns instrumentos para trás, largados na grama onde Baraduage e Volesco estavam trabalhando antes de descer até a cratera para coletar amostras. Normalmente eu teria ajudado a carregar o peso. Mas o Sismed, que monitorava Baraduage com o que restava de seu traje, deixou muito claro que soltá-la seria má ideia. Porém, ninguém mencionou o equipamento. Deixar itens facilmente substituíveis para trás em uma emergência parecia algo óbvio, mas eu já fora enviado em serviços em que os clientes teriam me dito para deixar de lado o humano sangrando e ir lá pegar as coisas. Já nesse serviço, o Dr. Ratti deu um pulo e disse: "Eu vou pegar o equipamento." "Não!" gritei, o que supostamente não devo fazer. Teoricamente, sempre devo falar de forma respeitosa com os clientes, mesmo quando estão prestes a acidentalmente cometer suicídio. O C-Central poderia registrar isso e me dar uma punição através do módulo regulador, se não tivesse sido hackeado. Felizmente, os outros humanos também gritaram "não" ao mesmo tempo, e Pinli acrescentou: "Puta que pariu, Ratti!" "Ah, não dá tempo, é claro. Desculpem", respondeu Ratti, e então rapidamente digitou a sequência para selar a escotilha. Por causa disso, não perdemos nossa rampa quando o agressor apareceu embaixo dela, mastigando todo o chão, a boca cheia de dentes ou ciliados, ou seja lá qual for a denominação correta. As câmeras do ortóptero tinham um ótimo ângulo do ataque, que o sistema prestativamente enviou para o feed de todo mundo. Os humanos gritaram. Mensa nos levou ao ar com uma guinada tão rápida que quase caí para trás e todo mundo que ainda não estava no chão acabou lá. Depois, enquanto ofegavam aliviados, Pinli rompeu o silêncio e falou: "Ratti, se você acabar se matando, você vai ficar muito brava comigo, eu já sei." Ratti deslizou um pouco mais para baixo pela parede e acenou, dispensando a preocupação. "Isso é uma ordem, Ratti, não se mate", avisou Mensa do assento do piloto. Ela parecia calma, mas eu tenho prioridade de segurança e conseguia ver através do Sismed que seu coração estava disparado. Arada pegou o kit de emergência médica para que pudesse estancar o sangramento e tentar estabilizar Baraduage. Tentei ao máximo ser uma ferramenta útil, estancando as feridas onde me mandavam, usando minha temperatura corporal defeituosa para mantê-la aquecida e mantendo a cabeça baixa para não vê-los me encarando. Confiabilidade de atuação em 60% e diminuindo. Nossa habitação é de um modelo padrão, com 7 domos interconectados que ficam em um campo relativamente plano no topo de um vale com um rio estreito, com nossos sistemas de energia e reciclagem conectados ao lado. Tínhamos um sistema de regulação do ambiente, mas nenhuma trava de ar, já que era possível respirar na atmosfera do planeta, apesar de não ser particularmente uma boa ideia a longo prazo para humanos. Não sei o motivo, porque é o tipo de coisa com a qual eu não sou contratualmente obrigado a me importar. Escolhemos essa localização porque fica bem no centro da zona de análise, e apesar de algumas árvores pontuarem a planície, cada uma tinha uns 15 metros e um tronco muito estreito, com uma única camada de folhas no topo, então seria difícil algo se aproximar usando-as como cobertura. É claro que ninguém considerou que algo poderia se aproximar através de um túnel. Temos portas de segurança na habitação por proteção,
Mas o Sea-Central me informou que a porta principal já estava aberta quando o ortóptero pousou. O Dr. Guratin tinha preparado uma maca e a trouxe até onde estávamos. Overs e Arada tinham conseguido estabilizar o estado de saúde de Bharadwaj, então pude deitá-la na maca e seguir com os outros para a habitação. Os humanos foram para a clínica, e eu parei para enviar comandos ao ortóptero menor, trancar e selar, e então travei as portas externas. Usando o feed de segurança, avisei aos drones para aumentarem o perímetro para que eu fosse avisado mais cedo caso alguma coisa grande viesse atrás de nós. Também criei um monitoramento de abalos sísmicos para me alertar em caso de anomalias, caso a coisa grande decidisse cavar um túnel até nós. Depois de garantir a segurança da habitação, voltei para o que chamávamos de sala de preparos de segurança, que era onde ficavam guardadas as armas, munição, alarmes de perímetros, drones e todos os outros suprimentos de segurança, incluindo eu mesmo. Tirei o que restava da armadura e, seguindo o conselho do Sismed, espirrei selante de feridas na lateral do corpo. Eu não estava pingando sangue, porque minhas veias e artérias cauterizam imediatamente, mas não era agradável olhar a ferida. E doía, ainda que o selante tenha deixado a área entorpecida. Eu já tinha programado uma interdição de segurança de 8 horas através do Sea-Central, para que ninguém pudesse sair sem mim. E então me registrei como fora de serviço. Verifiquei o feed principal, mas ninguém parecia ter objeção quanto a isso. Eu estava congelando, porque meus controles de temperatura tinham parado de funcionar, e a pele de proteção embaixo da armadura estava dilacerada. Ainda contava com algumas peças reservas, mas colocar uma agora não seria prático ou fácil. A única outra roupa que eu tinha era um uniforme que eu ainda não usara, e não achei que conseguiria vestir. Não precisara do uniforme porque não tinha feito nenhuma patrulha dentro da habitação. Ninguém me pediu para fazer isso, já que a equipe era formada por apenas 8 pessoas, e eram todos amigos, então seria um desperdício imenso de recursos. No caso, um desperdício imenso do meu tempo. Vasculhei a mala de suprimentos com uma mão só, até encontrar um kit médico humano extra que tenho permissão de usar em caso de emergências, e o abri para pegar a manta isotérmica. Eu me embrulhei nela e então subi no cubículo de plástico que era minha cama. Selei a porta e uma luz branca se acendeu. Ali dentro não era muito mais quente, mas pelo menos era aconchegante. Eu me conectei ao cabo de suprimentos e reparos, depois encostei na parede, tremendo. O Sismed prestativamente me informou que a minha confiabilidade de atuação agora estava em 58% e continuava a diminuir, o que era de se esperar. Tinha a certeza de que conseguiria reparar meus danos em 8 horas, provavelmente recuperar a maior parte dos meus componentes orgânicos, mas duvidava que conseguiria também fazer qualquer análise nesse meio tempo. Então, configurei todos os canais de segurança para me alertarem caso alguma coisa tentasse devorar a habitação. E comecei a puxar todo o estoque de mídias que eu baixara do canal de entretenimento. Estava com muita dor para prestar atenção em qualquer coisa com uma narrativa, mas o barulho me faria companhia. Então, alguém bateu na porta do meu cubículo. Encarei a porta e esqueci todos os meus comandos previamente padronizados pelo sistema. Pois não? Perguntei igual a um imbecil. A doutora Mensa abriu a porta e me encarou. Eu não sou bom em adivinhar a idade de humanos, mesmo com todo o entretenimento em vídeo que assisto. As pessoas não se parecem muito com pessoas de verdade nas séries, ao menos não nas séries boas. Ela tinha pele marrom escura e cabelos castanho claros, cortados curtos, e imagino que não era jovem ou não estaria no comando da missão. Você está bem? Vi seu relatório, disse ela. Foi nessa altura que eu percebi que não devia ter respondido, e sim fingido que estava hibernando. Puxei a manta acima do peito, torcendo para que ela não tivesse visto os pedaços faltando. Sem a armadura segurando as peças no lugar, tudo parecia bem pior. Estou bem. Enfim, eu não sei agir de uma forma natural com humanos.
Não é paranoia por ter hackeado o meu módulo regulador e não é um problema dos humanos. É um problema meu. Sei que sou um robô assassino aterrorizante. E eles também sabem disso. E isso faz com que todo mundo fique nervoso, o que me deixa mais nervoso ainda. Além do mais, se eu não estou usando armadura, é porque estou ferido. E uma das minhas partes orgânicas pode simplesmente cair no chão a qualquer instante. E ninguém quer ver uma coisa dessas. Bem, ela franziu o senho. O relatório disse que você perdeu 20% da sua massa corporal. Vai crescer de volta, respondi. Eu sei que, para um humano, provavelmente parece que estou morrendo. Minhas feridas eram o equivalente de um humano perder um braço e talvez uma perna, além de um bom volume de sangue. Eu sei, mas ainda assim... Ela me encarou por um longo instante. Tão longo que resolvi acessar o canal de segurança do refeitório, onde os membros do grupo que não foram feridos estavam sentados à mesa conversando. Estavam discutindo a possibilidade de encontrarem mais fauna subterrânea e desejando ter acesso a substâncias intoxicantes. Isso pareceu bastante normal. Ela continuou. Você foi muito cuidadoso com o Dr. Volesco. Acho que os outros não tinham percebido. Eles ficaram muito impressionados. Faz parte das instruções médicas emergenciais, acalmar as vítimas. Puxei mais a manta para que ela não tivesse a visão de algo horrível. Senti que alguma coisa lá embaixo estava vazando. Eu sei, mas o Sismed estava priorizando Baraduage e não verificou os sinais vitais de Volesco. Não analisou o choque que a situação causou e esperava que ele saísse dali por conta própria, disse ela. No meu feed, ficou claro que os outros tinham analisado o vídeo da câmera corporal de Volesco. Estavam dizendo coisas do tipo, eu nem sabia que aquela coisa tinha rosto. Eu usei minha armadura desde que chegáramos e nunca tirava o capacete quando estava perto deles. Não havia um motivo para isso. A única parte de mim que teriam visto era minha cabeça, que é a de um humano padrão genérico. Mas eles não queriam falar comigo, e eu definitivamente não queria falar com eles. No trabalho, isso causaria distrações, e nas horas de folga, eu não queria falar com ninguém. Mensa tinha me visto quando assinou o contrato de aluguel, mas ela mal olhara para mim e eu mal olhara para ela, porque, só reforçando, robô assassino mais humano normal igual constrangedor. Ficar de armadura o tempo todo ajuda a reduzir interações desnecessárias. É parte do meu trabalho não escutar os feeds do sistema quando cometem erros, respondi. É por isso que construtos como eu são necessários. Somos unidades de segurança com componentes orgânicos. Mas ela já sabe disso. Antes de aceitar que eu fosse entregue, ela tinha registrado 10 reclamações, tentando evitar minha presença. Eu não a culpava por isso. Eu também não ia me querer. Sério, eu nem sei por que eu só não falei de nada ou, por favor, saia do meu cubículo para eu ficar sentado aqui, vazando em paz. Tudo bem, disse ela e me encarou pelo que eu objetivamente sabia que eram 2,4 segundos. E subjetivamente pareceram 20 excruciantes minutos. Nos vemos daqui a 8 horas. Se precisar de alguma coisa antes disso, por favor, me envie um alerta no canal. Ela deu um passo para trás e deixou a porta se fechar. Aquilo me fez ficar pensando no motivo de estarem todos maravilhados. Então, puxei a gravação do incidente para checar. Ok. Uau! Eu tinha ficado falando com o Volesco o tempo todo enquanto subíamos a cratera. Na maior parte do tempo, eu estava preocupado com a trajetória do ortóptero, em impedir que Baraduage tivesse uma hemorragia e com o que poderia sair daquela cratera para uma segunda tentativa. Basicamente, eu nem estava prestando atenção no que eu estava falando. Eu tinha perguntado se ele tinha filhos. Que loucura! Talvez eu estivesse assistindo mídias demais. Ele tinha 7 filhos, de um casamento com 3 parceiros que tinham ficado cuidando das crianças. Todos os meus níveis de alerta agora estavam elevados demais para um período de descanso. Então decidi aproveitar e usar esse tempo para olhar as outras gravações. Foi aí que encontrei uma coisa esquisita. Notei uma ordem de abortar no C-Central, no canal de comando, aquele que controlava, ou achava que controlava, meu módulo regulador. Devia ser algum bug. Não importa.
porque quando o SysMed assume prioridade... Confiabilidade de atuação em 39% e diminuindo. Hibernação iniciada para a sequência de reparos de emergência. 2. Quando acordei, eu estava quase inteiro e chegando a 80% de confiabilidade. Verifiquei todos os canais imediatamente para o caso de os humanos quererem sair. Mas Mensa prorrogara a interdição de segurança da habitação por mais 4 horas. Isso era um alívio, já que me daria tempo para chegar na faixa dos 98%. Porém, também havia uma notificação dizendo que eu deveria me reportar a ela, o que nunca acontecera antes. Talvez ela só quisesse avaliar o pacote de informações de riscos e descobrir o motivo de não ter nos avisado sobre uma força hostil subterrânea. Eu mesmo estava me perguntando o motivo por trás disso. O grupo desse contrato se chamava Preservação Ox e compraram uma licença para explorar os recursos desse planeta. E o objetivo da viagem era avaliar se valia a pena dar um lance no lote completo. Saber se existem coisas no planeta que vão comê-los enquanto estão tentando fazer sabe-se lá o quê era meio importante. Não me importo muito com quem são meus clientes ou com o que estão tentando fazer. Eu sabia que esse grupo vinha de um planeta de domínio, mas não tinha me dado ao trabalho de procurar detalhes específicos. Planetas de domínio eram planetas que passaram por terraformação e haviam sido colonizados, mas não eram afiliados a nenhuma confederação corporativista. Basicamente, domínio significa uma zona. Então, eu não estava esperando muita coisa, mas era surpreendentemente fácil trabalhar para eles. Limpei os fluidos excedentes da minha pele nova e saí do cubículo. Foi aí que percebi que não tinha guardado os pedaços da armadura, e eles estavam esparramados pelo chão, cobertos com meus fluidos e o sangue de Baradoage. Não foi à toa que Mensa decidiu dar uma olhada no cubículo. Ela provavelmente achou que eu tinha morrido lá dentro. Coloquei tudo de volta nos encaixes designados para manutenção. Eu tinha uma armadura extra, mas ainda estava guardada no estoque e precisaria de mais tempo para tirá-la de lá, fazer o diagnóstico e os ajustes adequados. Hesitei, olhando para o uniforme, mas o feed de segurança já devia ter notificado Mensa de que eu estava acordado. Então, eu precisava sair logo dali. A roupa seguia o padrão de uniformes de pesquisa e tinha sido elaborada para ser confortável dentro da habitação. Calças cinza de lã, uma camiseta de manga comprida e uma jaqueta, como as roupas de exercício que humanos e humanos modificados usavam, além de sapatos macios. Eu me vesti, puxando as mangas para cobrir os buracos de armamento nos antebraços, e segui para a habitação. Passei por 2 portas de segurança interna até chegar à área da tripulação, e os encontrei no salão principal, agrupados ao redor de um console, olhando para um dos displays que pairava no ar. Estavam todos presentes, exceto Baradoage, que ainda estava na clínica, e Volesco, que estava fazendo companhia para ela. Canecas e embalagens de refeição vazias estavam espalhadas nos consoles. Eu é que não ia limpar aquilo, a não ser que me dessem uma ordem direta. Mensa estava ocupada, então fiquei em pé ali e esperei. Ratti olhou para mim e então pulou em um sobressalto. Eu não fazia ideia de como reagir. É por isso que prefiro usar a armadura, mesmo dentro da habitação, onde é desnecessário e inconveniente. Os clientes humanos, no geral, preferem fingir que eu sou uma máquina, e é mais fácil fazer isso se estou de armadura. Deixei meus olhos ficarem desfocados e fingi que estava fazendo um diagnóstico ou coisa do tipo. Claramente aturdido, Ratti perguntou: "Quem é esse?" Todos se viraram para me encarar. Todo mundo, menos Mensa, que estava sentada na frente do console, a interface pressionada contra a testa. Ficou claro que, mesmo depois de verem meu rosto no vídeo da câmera de Volesco, ainda não me reconheciam sem a armadura. Então, precisei olhar para eles. "Sou a sua Uniseg", disse.
Todos pareceram espantados e desconfortáveis. Quase tão desconfortáveis quanto eu estava me sentindo. Eu devia ter parado e pegado a armadura extra do estoque. Parte do problema era que eles não me queriam ali. Não ali na sala deles, mas ali no planeta. Um dos motivos pelos quais a empresa seguradora exige uma unidade de segurança, além de aumentar o valor da conta, é que eu estou gravando todas as suas conversas o tempo todo, apesar de não estar monitorando nada além do necessário para fazer meu trabalho de um jeito aceitável. Porém, a empresa teria acesso a todos esses registros e dados e venderia qualquer coisa que conseguisse. Não, eles não contam isso para as pessoas. Sim, todo mundo sabe que acontece. Não, não tem nada que você possa fazer a respeito. Depois do que pareceu meia hora, mas foram apenas 3,4 segundos, a doutora Mensah se virou, me viu e abaixou a interface. Estávamos verificando o relatório de riscos da região, tentando descobrir por que aquela coisa não estava listada como fauna perigosa, disse ela. Pinley acha que os dados foram alterados. Pode examinar isso para nós? Sim, doutora Mensah. Eu poderia ter feito isso do meu cubículo e poupado todo mundo desse constrangimento. Mas, enfim. Abri o feed que ela estava observando no C-Central e comecei a verificar o relatório. Era basicamente uma lista imensa de todas as informações relevantes e avisos pertinentes ao planeta, especificamente a área onde nossa habitação ficava, com uma ênfase no clima, terreno, flora, fauna, qualidade de ar, depósitos minerais, riscos possíveis em relação a todas essas questões, conectando-se a sub-relatórios com informações mais detalhadas. O Dr. Guratin, o mais quieto do grupo, era um humano modificado e tinha sua própria interface implantada. Eu conseguia senti-lo repassando os dados, enquanto os outros, usando a interface de toque, pareciam apenas sombras distantes. Mas eu ainda tinha bem mais poder no meu processador do que ele. Achei que eles estavam sendo paranoicos. Mesmo com a interface, você ainda assim tem que ler as palavras, preferencialmente todas elas. Às vezes, os humanos não modificados não se dão ao trabalho. Às vezes, nem os humanos modificados fazem isso. No entanto, enquanto eu verificava a seção de avisos gerais, notei que tinha alguma coisa estranha na formatação. Uma comparação rápida com as outras partes do relatório me disse que, sim, algo tinha sido removido. O link para um subrelatório estava quebrado. Você está certa, disse distraído, enquanto repassava pelos dados à procura da informação que faltava. Não consegui encontrar nada. Não era apenas um link corrompido. Alguém, de fato, tinha deletado o subrelatório. Supostamente era impossível fazer isso com esse tipo de pacote de análise planetária, mas talvez não fosse tão impossível assim. Alguma coisa foi deletada dos avisos e da seção de fauna, informei. Essa informação foi recebida com uma reação bem irritada. Pinley e Overs fizeram reclamações em voz alta, e Ratti jogou as mãos para o alto de forma dramática. Porém, como eu disse, todos eram amigos e bem menos contidos uns com os outros do que em minhas últimas obrigações contratuais. Era por isso que, se eu fosse forçado a admitir, na verdade estava gostando desse contrato até o momento em que algo tentara nos comer. O C-Central registra tudo, até o interior das cabines de dormir. E eu vejo tudo. É por isso que é mais fácil fingir que sou uma máquina. Overs e Arada eram um casal, mas pela forma como agiam, sempre tinham sido um, e eram melhores amigas de Ratti. Ratti tinha uma paixonite não correspondida por Pinley, mas não agia de forma estúpida por causa disso. Pinley estava sempre exasperada e jogava coisas para o alto quando os outros não estavam por perto. Mas não era por causa de Ratti. Eu achava que estar sendo vigiada pela empresa a afetava mais do que os outros. Volesco admirava tanto Mensah que chegava a estar quase apaixonado por ela. Pinley também. Mas ela e Bharadwaj
flertavam ocasionalmente de uma forma confortável e amigável, que sugeria que isso acontecia há muito tempo. Guratin era o único solitário, mas parecia que ele gostava de ficar perto dos outros. Ele tinha um sorriso pequeno e discreto, e todos pareciam gostar dele. Era um grupo que gerava pouco estresse. Não discutiam muito, nem se antagonizavam por diversão. E, no geral, era tranquilo ficar perto deles, desde que não tentassem falar ou interagir comigo sob nenhuma circunstância. Então a gente não tem como saber se aquela criatura era uma aberração ou se tem uma delas morando no fundo de cada uma daquelas crateras? Perguntou Ratti, o rosto frustrado. Sabe, aposto que moram sim, disse Arada, que era uma das especialistas em biologia. Se aquelas espécies aviárias grandonas que vimos nas varreduras pousam nas ilhas de barreira frequentemente, podem estar se alimentando delas. Explicaria por que as crateras estão ali, respondeu Mensah pensativa. Seria uma anomalia descartada, ao menos. Mas quem foi que deletou o subrelatório? Perguntou Pinli, o que eu concordava ser a questão mais importante. Ela se virou para mim com um daqueles movimentos abruptos que eu me treinara para não revidar. É possível hackear o C-Central? Por fora eu não fazia ideia. Só que era bem fácil de fazer por dentro, com as interfaces integradas do meu próprio corpo. Eu havia hackeado o sistema assim que ele fora acionado quando montamos a habitação. Eu precisei fazer isso. Se o C-Central monitorasse meu módulo regulador e meu canal como deveria fazer, levantaria muitas perguntas constrangedoras e levaria ao meu desmonte para ser vendido como sucata. Que eu saiba é possível, mas é mais provável que o relatório tenha sido danificado antes de vocês receberem o pacote informativo. Respondi. Confie em mim nessa. A empresa é a maior pão dura. Uma série de grunhidos e reclamações gerais ecoou sobre ter que pagar preços altos por equipamentos de merda. Eu não levei para o lado pessoal. Guratin, talvez você e Pinli consigam descobrir o que aconteceu, disse Mensah. A maioria dos meus clientes só conhece a própria especialidade, e não existe necessidade de enviar um especialista em sistemas em uma viagem de pesquisa. A empresa providencia todos os sistemas e acessórios. Equipamento médico, drones, etc. E faz a manutenção como parte do pacote completo que os clientes compram. Porém, Pinli parecia ser uma habilidosa amadora na interpretação de sistemas, e Guratin tinha a vantagem da sua interface interna. Enquanto isso, será que o grupo Deltfall tem o mesmo pacote informativo que a gente? Verifiquei. O C-Central achou que era provável, mas agora sabíamos de quanto valia a opinião dele. Provavelmente, falei. Deltfall era outro grupo de pesquisa, como o nosso, mas estava em um continente do outro lado do planeta. Eram uma operação bem maior e tinham sido trazidos por uma nave diferente. Então, os humanos não tinham se conhecido pessoalmente, mas se falavam pelo canal de comunicações de vez em quando. Eles não faziam parte do meu contrato e tinham suas próprias Unisegs. O padrão. Uma unidade para cada 10 clientes. Supostamente, conseguiríamos nos comunicar em caso de emergência, mas estar a meio planeta de distância naturalmente dificultava isso. Mensah se reclinou na cadeira, juntando os dedos. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Quero que cada um de vocês verifique a seção do pacote informativo correspondente à sua especialidade. Tentem descobrir se tem mais alguma informação faltando. Quando tivermos uma lista parcial, ligo para Deltfall e vejo se eles conseguem nos enviar os arquivos deles. Aquilo parecia um ótimo plano, ainda mais porque não me envolvia. Doutora Mensah, você precisa de mim para mais alguma coisa? Perguntei. Ela se virou na cadeira para me encarar. Não, eu mando uma mensagem se tiver mais perguntas. Eu já trabalhara em alguns contratos que teriam me deixado parado ali dia e noite, só caso alguém precisasse de alguma coisa e não quisesse se dar ao trabalho de me chamar pelo feed. Então ela acrescentou, sabe, você pode ficar aqui na área da tripulação se quiser. Você gostaria disso? Todos olharam para mim, e a maioria estava sorrindo.
Uma desvantagem de usar a armadura é que estou acostumado a deixar o visor do capacete opaco. Não estou tão acostumado a controlar minhas expressões faciais. Naquele momento, tenho certeza que meu rosto exibiu algo entre pavor estarrecido ou talvez um pavor indignado. Mensah se endireitou na cadeira, surpresa. Ou não, sabe, o que você preferir, emendou ela às pressas. Eu preciso verificar o perímetro, falei, e consegui me virar e deixar a área da tripulação de uma forma completamente normal e não como se eu estivesse fugindo de um bando de forças hostis gigantes. De volta à segurança da minha sala de preparos, reclinei a cabeça contra a parede revestida de plástico. Agora, eles sabiam que o robô assassino não queria ficar perto deles, mais do que eles queriam ficar perto de mim. Eu tinha deixado uma pequena parte de mim à amostra. Isso não podia acontecer. Tenho coisas demais a esconder. E deixar uma parte à amostra significa que o resto não está tão bem protegido. Eu me afastei da parede e decidi trabalhar de verdade. O subrelatório faltante me fez ficar mais cauteloso. Não que houvesse algum direcionamento quanto a isso. Meus módulos de educação eram um lixo. A maior parte das coisas úteis que eu sabia sobre segurança aprendi com os programas educativos no canal de entretenimento. Essa é outra razão por requererem que esses grupos de pesquisa e empresas de mineração, biologia e tecnologia aluguem um de nós, ou o contrato do seguro não tem validade. Nós somos produzidos de forma barata e somos uma merda. Ninguém contrataria um de nós para propósitos que não sejam matança, a não ser que fossem obrigados. Assim que vesti a película epidérmica e a armadura extra, caminhei pelo perímetro da habitação e comparei os dados das leituras atuais do terreno e das varreduras sísmicas com as que fizemos assim que chegamos. Havia algumas notas no canal de Rate e Arada sobre como a fauna que estávamos chamando de Hostil 1 poderia ser responsável por todas as crateras na zona de análise. Porém, nada tinha mudado ali, perto da habitação. Eu também verifiquei o ortóptero menor e o maior, para garantir que tinham todos os suprimentos de emergência. Eu mesmo os tinha colocado ali dias atrás, mas estava, na verdade, averiguando se algum dos humanos não tinha feito alguma idiotice com os suprimentos desde a última vez em que verifiquei. Fiz tudo o que consegui pensar em fazer, e então, finalmente, me deixei ficar em modo de hibernação enquanto atualizava os seriados. Já tinha assistido 3 episódios de Santuário Lunar e estava pulando uma cena de sexo quando a doutora Mensah enviou algumas imagens pelo feed. Não tenho nenhuma parte relativa a gênero ou sexo. Se um construto tem uma dessas, é um robô sexy em um bordel, e não um robô assassino. Então, talvez seja por isso que acho cenas de sexo chatas. Apesar de que, mesmo se tivesse as partes relativas a sexo, provavelmente continuaria achando tudo chato. Aproveitei para olhar as imagens enviadas na mensagem de Mensah e marquei onde tinha parado na série. Hora da confissão. Na real, não sei onde estamos. Nós temos, ou supostamente temos, um mapa de satélite completo no pacote informativo. Foi assim que os humanos decidiram onde fariam suas avaliações. Eu ainda não tinha olhado os mapas e mal tinha olhado o pacote. Em minha defesa, estamos aqui há 22 dias planetários, e tudo o que eu precisei fazer foi ficar parado observando humanos fazerem varreduras ou coletar amostras de solo, pedras, água e folhas. A sensação de perigo era simplesmente inexistente. E também, como você já pode ter notado, simplesmente não me importo. Então era novidade para mim que havia 6 pedaços faltando no nosso mapa. Pinli e Guratim encontraram as discrepâncias, e Mensah queria saber se eu achava que era só o pacote informativo, sendo uma porcaria barata e cheia de erros, ou se isso era parte de uma omissão proposital. Eu apreciava o fato de que estávamos nos comunicando pelo feed, e que ela não estava me obrigando a falar de verdade com ela pelo canal de comunicação. Fiquei tão grato que dei minha opinião sincera de que provavelmente era o fato de que o nosso pacote informativo era uma merda,
mas que a única forma de saber com certeza era ir até lá, olhar um dos setores que faltavam do mapa e ver se existia alguma coisa além de um planeta entediante. Não falei exatamente com essas palavras, mas em resumo foi o que disse. Ela saiu do feed, mas continuei alerta, porque sabia que ela costumava tomar decisões rapidamente e se eu começasse a ver série outra vez, precisaria interromper logo depois. Mas conferi a câmera de segurança da sala principal para poder ouvir o que estavam conversando. Todos queriam ir lá olhar, e só estavam debatendo se deveriam esperar mais. Eles tinham acabado de se comunicar com a equipe Deltfall no outro continente, que concordara em mandar os pedaços faltantes do pacote informativo. Alguns dos clientes queriam ver se havia alguma outra coisa faltando primeiro. Outros queriam ir agora, blá, blá, blá. Eu sabia no que isso daria. Não era uma viagem longa, e não era muito distante das outras zonas de análise por onde já tínhamos passado. Mas não saber o que iriam encontrar lá, definitivamente, era um risco de segurança. Em um mundo inteligente, eu deveria ir sozinho. Mas, de acordo com o módulo regulador, precisava estar a 100 metros de ao menos um dos clientes o tempo todo, ou ele iria me fritar. Os clientes sabiam disso. Então, me voluntariar para fazer uma viagem sozinho pelo continente provavelmente geraria alguma desconfiança. Então, quando Mensa abriu o feed outra vez para me avisar que eles estavam indo, disse a ela que os protocolos de segurança sugeriam que eu os acompanhasse. Três. Nós nos preparamos para sair no começo do ciclo diário, sob a luz da manhã. E o relatório do satélite climático dizia que seria um bom dia para voar e fazer varreduras. Verifiquei o SISMED e vi que Bharadwaj estava acordada e conseguia falar. Foi só quando estava ajudando a carregar o equipamento para o ortóptero menor que percebi que iam me fazer ficar na cabine da tripulação. Ao menos estava vestindo armadura, e o capacete estava opaco. Mas Mensa me disse para ficar no assento do copiloto, e, no fim, não foi tão horrível quanto achei que seria. Arada e Pinli não tentaram falar comigo, e Rati desviou o olhar quando passei por ele para me sentar na cabine. Estavam todos tomando tanto cuidado para não olhar para mim ou falar comigo diretamente, que assim que levantamos voo, rapidamente repassei os registros do C-Central de suas conversas. Tinha me convencido de que não tinha reagido tão mal quando pensava, no momento em que Mensa disse que eu podia ficar na sala com os humanos, como se eu fosse uma pessoa de verdade ou algo do tipo. A conversa que tiveram logo depois me deixou com uma sensação terrível enquanto a analisava. Não, foi bem pior do que imaginei. Eles conversaram sobre o assunto e concordaram em não me forçar para fora da minha zona de conforto. E todos foram tão gentis que era simplesmente excruciante assistir. Eu nunca mais ia tirar o capacete. Não era capaz de fazer uma versão nem minimamente passável desse trabalho idiota se precisasse falar com humanos. Esses eram os meus primeiros clientes sem nenhuma experiência prévia com unissegs. Então, eu talvez devesse ter esperado uma coisa do tipo se eu tivesse me dado ao trabalho de pensar no assunto. Permitir que me vissem sem a armadura foi um erro crasso. Ao menos Mensa e Arada tinham prevalecido sobre aqueles que queriam conversar comigo sobre o assunto. Isso mesmo, vamos falar com o robô assassino sobre seus sentimentos. Aquela ideia era tão horripilante que eu imediatamente senti minha eficiência diminuir para 97%. Preferia voltar para a boca do Hostil 1. Fiquei pensando enquanto eles olhavam para o anel planetário pelas janelas ou observavam o feed com as análises do ortóptero sobre o novo cenário, conversando pelo canal com os outros que tinham ficado na habitação e estavam acompanhando nosso progresso. Eu estava distraído, mas ainda assim notei o instante em que o piloto automático foi desligado. Teria sido um problemão, se não fosse pelo fato de que eu estava sentado no assento do copiloto e poderia ter assumido a nave a tempo.
Mesmo se não estivesse ali, as coisas teriam dado certo, porque Mensah estava pilotando, e ela nunca tirava a mão dos controles. O sistema de piloto automático de naves planetárias não era tão sofisticado quanto um sistema completamente robotizado. Mas, ainda assim, alguns clientes o acionavam, e então se afastavam ou iam dormir. Mensah não fazia isso, e ela se certificava de que quando os outros pilotavam, também seguiam suas regras. Ela só emitiu um ruído rabugento pensativo, e ajustou o percurso da nave para longe da montanha em que o piloto automático defeituoso teria nos feito bater. Tendo superado o pavor de que queriam falar comigo sobre meus sentimentos, agora estava grato pelo fato de que ela os ordenara a não fazer isso. Enquanto ela reiniciava o piloto automático, puxei o canal de registros e mandei para o feed, para mostrar a ela que tinha sido desligado devido a uma falha no C-Central. Ela praguejou baixinho e balançou a cabeça. A seção do mapa que estava faltando não ficava muito longe da nossa zona de análise, então chegamos muito antes de eu conseguir tirar o atraso das séries que salvei na minha memória interna. Estamos nos aproximando agora, avisou Mensah aos outros. Estávamos sobrevoando uma floresta tropical densa, de onde fluíam diversos vales profundos. De repente, a floresta sumiu e virou uma planície pontilhada por lagos e pequenos bosques. Havia muitas pedras, colinas baixas e rochas reviradas. Era tudo escuro e de aparência vítrea, como o vidro vulcânico. A cabine ficou em silêncio enquanto todos examinavam a análise. Arada estava olhando para os dados sísmicos, enviando-os para os outros na habitação através do feed. Eu não vejo nada que impediria o satélite de mapear essa região, comentou Pin Lee, a voz distante enquanto repassava os dados que o ortóptero extraía. Nenhuma leitura estranha. Que esquisito. A não ser que a pedra tenha algum tipo de propriedade de ocultação que previne os satélites de fazerem imagens. O escaneamento está meio esquisito, disse Arada. Porque os sensores da empresa são uma bela bosta, murmurou Pin Lee. Devemos pousar? Perguntou Mensah. Percebi que ela estava perguntando para mim, em busca de uma análise de segurança. Os sensores até que estavam funcionando e marcavam alguns pontos de atenção, mas não eram muito diferentes dos riscos que tínhamos encontrado antes. Nós podemos, mas sabemos que existe pelo menos uma forma de vida que consegue cavar através de rochas, respondi. Arada se contorceu no assento, como se estivesse impaciente para continuar. Sei que a gente precisa ter cautela, mas acho que seria mais seguro se soubéssemos se esses buracos do satélite foram acidentais ou se foram feitos de propósito. Foi então que percebi que eles não estavam ignorando a possibilidade de sabotagem. Eu deveria ter reparado mais cedo, quando Pin Lee perguntou se o C-Central poderia ser hackeado. Porém, os humanos estavam olhando para mim, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Rati e Pin Lee corroboraram a opinião, e Mensah tomou a decisão. Vamos pousar e pegar amostras. Através do canal de comunicação da habitação, a voz de Bharadwaj soou. Por favor, tomem cuidado. Ela ainda parecia amedrontada. Mensah pousou a nave gentilmente. Os apoios mal fizeram barulho ao encostar no chão. Eu já estava em pé e na porta da escotilha. Os humanos já estavam com seus capacetes. Então abri a escotilha e abaixei a rampa. De perto, os pedaços rochosos ainda pareciam vidro, na maior parte pretos, com algumas cores diferentes misturadas nas camadas. Perto do chão, os sensores do ortóptero conseguiram confirmar que a atividade sísmica era nula, mas dei alguns passos como se desse chance para alguma coisa me atacar. Se os humanos observam enquanto estou de fato fazendo meu trabalho, ajuda a diminuir as chances de criarem suspeitas quanto a módulos reguladores defeituosos. Mensah desceu, com Arada atrás dela. As duas andaram, fazendo mais leituras com seus sensores portáteis. Então, os outros pegaram os kits de amostragem e começaram a lascar pedaços da rocha vítrea ou vidro rochoso e pegaram porções de terra e plantas. Estavam murmurando muito entre si e também conversando com os que tinham ficado na habitação.
Enviavam vários dados para o feed, mas eu não estava prestando atenção. Era um lugar estranho. Era silencioso se comparado aos outros lugares que analisamos, sem barulho algum das espécies aviárias, e nenhum sinal de movimentação de animais. Talvez os pedaços rochosos mantivessem as formas orgânicas longe. Eu me afastei um pouco, passando por alguns dos lagos, quase esperando ver alguma coisa embaixo da superfície. Cadáveres, talvez. Já tinha visto muitos deles, e sido a causa por trás de outros tantos, em contratos passados. Mas esse contrato estava isento de cadáveres até agora. Era uma mudança agradável. Mensah estabeleceu um perímetro de análise, marcando todas as áreas que os sensores aéreos haviam demarcado como perigosas ou potencialmente perigosas. Eu verifiquei todos mais uma vez e vi que Arada e Ratti estavam indo diretamente para um daqueles marcadores. Esperava que parassem no perímetro, já que eram consistentemente cuidadosos em suas avaliações. Comecei a ir naquela direção mesmo assim. Então, eles passaram do perímetro. Passei a correr. Enviei a visualização da minha câmera de campo para Mensah e usei o canal de voz para dizer: Doutora Arada, Doutor Ratti, por favor, parem. Já passaram do perímetro e estão se aproximando de um marcador de perigo. Estamos? Ratti soava completamente embasbacado. Felizmente, os dois pararam de andar. Quando cheguei, os dois tinham jogado seus mapas no meu feed. Não entendi o que deu errado. Não estou vendo o marcador de perigo, falou Arada, confusa. Ela marcou a posição dos dois, e, no mapa, estavam dentro da zona de perímetro, seguindo na direção de uma área pantanosa. Precisei de 1 segundo para ver qual era o problema. Então, sobrepus meu mapa com o deles, o mapa de verdade, e mandei para Mensah. Merda, disse ela no canal de comunicação. Ratti, Arada, o mapa de vocês está errado. Como isso aconteceu? É um bug, comentou Ratti. Ele fez uma careta, examinando a tela do feed. Apagou todos os marcadores desse lado. Então, foi assim que passei o resto da manhã, pastoreando humanos para longe dos marcadores de perigo que não conseguiam ver, enquanto Ping Li xingava sem parar e tentava fazer o sensor do mapa funcionar. Estou começando a achar que essas seções faltantes são só um erro de mapeamento, disse Ratti a certa altura arfando. Ele tinha caído em algo que chamaram de poço de lama quente, e eu precisei tirá-lo de lá. Nós dois estávamos cobertos de lama ácida até a cintura. Acha é? Respondeu Ping Li cansada. Quando Mensah nos mandou voltar para o ortóptero, o alívio foi geral. Voltamos para a habitação sem encontrar problemas, o que começava a parecer um acontecimento incomum. Os humanos foram analisar seus dados e eu fui me esconder na sala de preparos. Verifiquei os canais de segurança e depois me deitei no meu cubículo para assistir séries por um tempo. Tinha acabado de fazer mais uma caminhada verificando o perímetro e os drones quando o feed me informou que o C-Central tinha atualizações do satélite e havia um pacote de dados para mim. Eu tenho um truque em que faço o C-Central achar que recebi o pacote e, então, só deixo tudo na memória externa. Não faço mais atualizações automáticas agora que não sou obrigado. Quando estivesse afim, provavelmente um pouco antes de ser hora de ir embora do planeta, analisaria a atualização e aplicaria as partes que me interessavam e deletaria o resto. Resumindo, foi um dia típico e chato. Se Bharadwaj ainda não estivesse se recuperando na clínica, quase dava para esquecer o que tinha acontecido. Porém, ao fim do ciclo do dia, a doutora Mensah me ligou de novo. Acho que temos um problema. Não conseguimos entrar em contato com Deltfall. Fui até a sala da tripulação, onde Mensah e os outros estavam reunidos. Eles haviam aberto os mapas e varreduras de onde estávamos e comparado a localização de Deltfall, a curva do planeta pairando brilhante no display maior. Quando cheguei, Mensah estava no meio de uma frase. Verifiquei todos os atributos do ortóptero grande e conseguimos ir até lá e voltar sem precisar recarregar. Tinha deixado o visor do capacete opaco, então podia fazer caretas sem eles saberem. Você não acha que vão nos deixar recarregar na habitação deles?
Perguntou Arada e então olhou ao redor enquanto os outros a encaravam. Que foi? Overs passou um braço ao redor dela e apertou seu ombro. Se não estão respondendo nossas ligações, podem estar machucados ou a habitação danificada, respondeu ela. Como um casal, as duas sempre eram muito gentis uma com a outra. O grupo inteiro até agora era surpreendentemente livre de dramas, o que eu apreciava. Nos últimos contratos em que trabalhei, me senti como um espectador involuntário de uma daquelas séries de relacionamentos de múltiplos parceiros do canal de entretenimento. Exceto pelo fato de que odiava todo mundo do elenco. Mensah assentiu. Essa é minha preocupação, especialmente se o pacote de pesquisa deles também estava com informações de possíveis perigos faltando como o nosso. Arada parecia ter acabado de sacar que todo mundo lá em Deltfall poderia estar morto. O que me preocupa é que o sinalizador de emergência deles não foi acionado, disse Ratti. Se a habitação foi invadida ou se tiveram alguma emergência médica com que não conseguiram lidar, o C-Central deles deveria ter acionado o sinalizador automaticamente. Cada equipe de pesquisa tem seu próprio sinalizador, configurado a uma distância segura da habitação. Ele se lançaria em órbita baixa e enviaria um pulso na direção do buraco de minhoca, que então seria receptado, ou seja lá o que acontece dentro de um buraco de minhoca. E depois a rede da empresa receberia o sinal. Nesse caso, o transporte que viria nos buscar seria enviado imediatamente, em vez de esperar até a data final do projeto. Enfim, era assim que as coisas deveriam funcionar. Normalmente. A expressão de Mensah dizia que ela estava preocupada. Ela olhou para mim. O que você acha? Precisei de 2 segundos para perceber que ela estava falando comigo. Felizmente, já que parecia que estávamos mesmo prestes a executar esse plano, estava prestando atenção novamente, e não precisei voltar à gravação da conversa. Eles têm 3 unissegs em contrato, mas se a habitação foi atingida por alguma coisa tão grande quanto, ou maior que o Hostil 1, o equipamento de comunicação pode ter sido danificado. Respondi. Ping Li estava examinando os atributos dos sinalizadores. Não é para os sinalizadores de emergência serem acionados mesmo se o resto do equipamento de comunicação for destruído? Outra coisa boa do meu módulo regulador hackeado é que eu podia ignorar as instruções de defender a porcaria da empresa. Supostamente sim, mas falhas no equipamento não são incomuns. Vê-se um momento de silêncio, onde todos pensaram sobre falhas em potencial no equipamento dessa habitação. Talvez incluindo o ortóptero maior, que estavam prestes a usar para voar para longe do veículo menor. Então, se alguma coisa acontecesse com ele, precisariam andar de volta. E nadar de volta, considerando que um corpo d'água do tamanho de um oceano ficava entre os 2 pontos do mapa. Ou podiam se afogar. Acho que eles poderiam só se afogar. Se você estava se perguntando o motivo de eu estar fazendo caretas antes, esse é o motivo. A viagem até o pedaço apagado do mapa estivera um pouco além dos nossos parâmetros de avaliação. Mas essa seria uma viagem que duraria um ciclo noturno inteiro, mesmo que só fossem chegar lá, ver um monte de gente morta, dar meia volta e retornar para cá. E os seus sistemas? Perguntou Guratin. Eu não virei meu capacete na direção dele, porque isso pode ser um gesto intimidante, e é especialmente importante para minha existência resistir a esse impulso. Monitoro meus próprios sistemas cuidadosamente, respondi. O que mais ele achou que eu ia dizer? Não importa. Eu não posso ser reembolsado. Volesco pigarreou. Então, deveríamos nos preparar para uma missão de resgate. Ele parecia bem, mas o canal do SysMed estava indicando alguns picos de ansiedade. Bharadwaj ainda não tinha permissão para sair da clínica, apesar de estável. Ele continuou. Peguei algumas instruções do pacote informativo do ortóptero. Isso mesmo, instruções. Eles são todos acadêmicos, analistas e pesquisadores. Não eram os heróis de ação dos seriados de exploração que eu gostava, porque eram irreais. E não deprimentes e sórdidos como a realidade. Doutora Mensah, sinto que deveria ir junto,
falei. Eu vira comentários dela no feed. Então sabia que ela queria que eu ficasse ali cuidando da habitação e protegendo todo mundo que não fosse na viagem. Ela ia levar Pinli porque ela tinha experiência com habitações e construções de abrigos. Rati, que era biólogo, e Overs, que tinha formação em primeiros socorros. Mensa hesitou pensando no assunto, e dava para ver que ela estava refletindo o que era melhor: proteger a habitação e o grupo que ficaria para trás, ou a possibilidade do que atacara Deltfall ainda estar por perto. Ela respirou fundo e eu sabia que me diria para ficar ali. E só pensei, essa é uma má ideia. Eu nem conseguia explicar o motivo para mim mesmo. Era um daqueles impulsos que vêm das minhas partes orgânicas e que o módulo regulador supostamente deveria controlar. Como o único aqui com experiência nessas situações, sou o seu melhor recurso, falei. Que tipo de situação? Perguntou Guratin. Rati lançou a ele um olhar perplexo. Essa situação, disse ele. O desconhecido, ameaças estranhas, monstros que surgem da terra. Fiquei feliz de não ser o único a achar aquela pergunta burra. Guratin não era de falar tanto quanto os outros, então não tinha muita noção de sua personalidade. Era o único humano modificado do grupo, então talvez se sentisse como um forasteiro ou algo do tipo, mesmo quando os outros claramente gostavam dele. Situações em que a equipe pode se machucar devido a perigos locais, esclareci. Arada me apoiou. Concordo. Acho melhor vocês levarem a Uniseg. Vocês não sabem o que vão encontrar lá. Mensa ainda estava indecisa. Dependendo do que encontrarmos, talvez fiquemos fora 2 ou 3 dias. Arada abanou a mão, indicando a habitação. Até agora nada nos incomodou por aqui. Isso era provavelmente o que Deltfall pensara, logo antes de serem devorados ou esmigalhados em pedacinhos ou sei lá. Porém, Volesco disse: confesso que isso me deixaria mais aliviado. Lá da clínica, Baradoaj se conectou ao canal e acrescentou um voto a meu favor. Guratin foi o único que não disse nada entre as pessoas que ficariam para trás. Mensa assentiu com a cabeça firme. Certo, então está decidido. Vamos logo. Assim, preparei o ortóptero grande para ir para o outro lado do planeta. E sim, precisei ler as instruções. Verifiquei o máximo de coisas que conseguia, me lembrando de como o piloto automático parara de funcionar de repente no ortóptero menor. Porém, não havíamos usado o ortóptero grande desde que Mensa o testara quando chegamos. Era preciso verificar tudo e registrar qualquer problema imediatamente quando chegassem, ou a empresa não se responsabilizaria por qualquer falha que fosse encontrada depois. No entanto, tudo parecia certo, ou ao menos correspondia ao que as especificações diziam. Estava lá só para emergências, e se essa coisa com a Deltfall não tivesse acontecido, provavelmente não teríamos tocado no veículo até ser hora de levantar voo para encontrar nosso transporte de volta. Mensa veio fazer as próprias verificações do ortóptero e me disse para levar suprimentos de emergência adicionais para a equipe de Deltfall. Segui o pedido e torci, pelo bem dos humanos, para precisarmos deles. Pensei que provavelmente os únicos suprimentos que precisaríamos ao encontrar Deltfall seriam do tipo póstumo, mas você deve ter notado que, quando me dou ao trabalho de me importar, sou um pessimista. Quando tudo estava pronto, Overs, Rati e Pinli subiram a bordo e fiquei parado esperançoso ao lado do compartimento de carga. Mensa apontou para a cabine. Fiz uma careta atrás do meu visor opaco e entrei. Tudo de bom em audiolivros. O maior canal de audiolivros grátis do Brasil. Nos visite no Telegram. E ouça mais um audiolivro. 4. Voamos noite adentro, os humanos fazendo diagnósticos e discutindo o terreno, que estava além da nossa zona de análise. Era especialmente interessante para eles ver o que estava ali, agora que sabíamos que nosso mapa não era lá muito confiável.
Mensa distribuiu turnos a todos, incluindo eu. Aquilo era novo, mas não desagradável, já que isso significava que tinha blocos de tempo onde não precisava prestar atenção e não precisava fingir. Mensa, Pinley e Overs revezavam como pilota e copilota. Então não precisei me preocupar tanto com as chances do piloto automático tentar nos matar, e pude ficar em modo de hibernação, assistindo meu estoque de séries. Estávamos no ar há um tempo, e Mensa pilotava com Pinley ao seu lado, quando Ratti se virou na cadeira para me encarar. Ouvimos dizer... Nos informaram que as unidades robóticas imitativas humanas são parcialmente construídas de material clonado. Cauteloso, parei a série que estava assistindo. Não estava gostando do rumo dessa conversa. Essas informações estão na base de dados de conhecimento comum, além do catálogo que a empresa providenciava com as especificações de cada unidade disponível. Ele já devia saber disso, sendo um cientista ou algo assim. E ele não era o tipo de humano que fazia perguntas quando poderia consultar primeiro em seu canal. É verdade. Respondi, tomando cuidado de deixar minha voz neutra. A expressão de Ratti parecia aflita. Mas, certamente, está claro que você tem sentimentos. Eu me encolhi. Não consegui evitar. Overs estava trabalhando com o feed, analisando os dados das amostras. Ela ergueu o olhar, franzindo o senho. Ratti, o que você está fazendo? Ratti se ajeitou, parecendo culpado. Sei que Mensa falou para não fazermos isso, mas ele gesticulou a mão. Você viu? Overs baixou a interface do sistema. Você está deixando o robô chateado, disse ela, cerrando os dentes. Mas essa é a questão, rebateu, gesticulando de forma frustrada. Essa prática é nojenta, é horrível, é escravização. Isso não é uma máquina mais do que Guratin. E você acha que ele não sabe disso? Disse Overs, exasperada. Supostamente é para eu deixar os clientes fazerem e falarem o que quiserem. E, com um módulo regulador intacto, eu não teria outra escolha. Também não deveria dedurar clientes para ninguém, exceto para a empresa. Mas era isso, ou abrir a escotilha e pular. Mandei a conversa pelo feed e marquei para que Mensa visse. Da cabine, ela gritou: Ratti, já conversamos sobre isso. Eu saí do assento e fui para os fundos do ortóptero, o mais longe que poderia ficar, encarando os armários de suprimentos. Isso foi um erro. Não era uma coisa que uma Uniseg normal com um módulo regulador intacto faria, mas eles não notaram. Vou pedir desculpas, disse Ratti. Não, só deixe ele em paz, reclamou Mensa. Você só pioraria as coisas, acrescentou Overs. Fiquei parado ali até todos se acalmarem e ficarem em silêncio de novo. Então, voltei para o assento nos fundos e continuei a assistir minha série. Quando senti o feed apagar, estávamos no meio da noite. Não estava consultando nada, mas estava com os canais do CISEG vindo dos drones e das câmeras interiores de pano de fundo, e os acessava ocasionalmente para me certificar de que tudo estava bem. Os humanos que deixamos para trás na habitação estavam mais ativos do que o normal nesse horário, provavelmente ansiosos com o que encontraríamos em Deltfall. Estava ouvindo Arada andar de vez em quando, apesar de Volesco estar roncando em sua cama. Baradoage havia conseguido voltar para seus aposentos, mas estava ansiosa e repassava suas anotações no canal. Guratin estava na habitação, fazendo algo em seu sistema pessoal. Eu me perguntei o que ele estava fazendo, e estava começando a cuidadosamente dar uma xeretada no C-Central para tentar descobrir. Quando o feed apagou, foi como se alguém tivesse dado um tapa na parte orgânica do meu cérebro. Eu me sentei abruptamente. O satélite está fora do ar, disse. Os outros todos correram para pegar suas interfaces, exceto por Pinley, que estava pilotando. Vi suas expressões quando ficaram em silêncio. Mensa se ergueu do assento e veio até os fundos. Tem certeza que é o satélite? Certeza.
Estou tentando contato, mas não tenho retorno nenhum, informei. Ainda tínhamos nosso feed local funcionando através do sistema do ortóptero. Então poderíamos nos comunicar por ele e compartilhar dados uns com os outros. Só não tínhamos o mesmo tanto de dados que teríamos se ainda estivéssemos conectados ao C-Central. Estávamos longe o bastante para precisarmos do satélite de comunicações para fazer essa triangulação. Ratti mudou a interface para o feed do ortóptero e começou a verificar as varreduras. Não havia nada ali, a não ser um céu vazio. Eu estava com tudo minimizado, mas tinha deixado um alerta para receber uma notificação se encontrasse algo como uma leitura de energia ou sinal de vida relevante. Acabei de sentir um calafrio, disse ele. Mais alguém sentiu um calafrio? Um pouquinho, admitiu Overs. É uma coincidência meio estranha, não é? A porcaria do satélite sai do ar periodicamente desde que chegamos aqui, argumentou Pinli da cabine. Só não dependemos dele para a comunicação normalmente. Ela estava certa. Era minha função acessar os registros pessoais rotineiramente para checar caso alguém estivesse tramando uma fraude contra a empresa ou um assassinato ou algo do tipo. E da última vez que eu olhara o registro de Pinli, vi que ela estivera monitorando os problemas de satélite e tentando descobrir se havia um padrão. Era uma das muitas coisas com a qual não me importava, porque o canal de entretenimento só era atualizado esporadicamente e eu deixava tudo salvo na memória local. Ratti balançou a cabeça. Mas essa é a primeira vez que estamos longe o bastante da habitação para precisarmos dele para nos comunicar. Só parece estranho, e não de um jeito bom. Mensah olhou para eles. Alguém quer voltar? Eu queria, mas meu voto não contava. Os outros se sentaram por um momento, em silêncio. Se no fim Deltfall estiver mesmo precisando de ajuda e nós não tivermos ido até lá ajudar, como nos sentiríamos? Perguntou Overs. Se existe uma chance de salvarmos a vida de alguém, precisamos aproveitar, concordou Pinli. Ratti suspirou. Não, vocês estão certas. Eu me sentiria horrível se alguém morresse porque fomos cautelosos demais. Então concordamos. Vamos continuar, concluiu Mensah. Teria preferido que fossem excessivamente cautelosos. Já estive em trabalhos onde os equipamentos da empresa falharam nesse nível, mas alguma coisa ali me fazia pensar que era algo além disso. Mas tudo o que eu tinha era um palpite. Faltavam 4 horas até meu turno de vigia. Então entrei em modo de hibernação, me enterrando nos downloads que tinha guardado para a ocasião. Já estava amanhecendo quando chegamos. Deltfall estabelecera sua base em um vale amplo, rodeado por montanhas altas. Rios cortavam a vegetação de grama e árvores baixas como teias de aranha. Eram uma operação maior que a nossa, com 3 habitações conectadas e um abrigo para veículos de superfície, além de uma área de pouso para 2 ortópteros grandes, um transportador de carga e 3 ortópteros pequenos. Tudo aquilo era equipamento da empresa, obrigatoriamente. E, portanto, todos estavam sujeitos ao mesmo funcionamento defeituoso quanto as porcarias que jogaram para nós. Não havia ninguém do lado de fora, e nenhum sinal de movimento. Nenhum sinal de dano ou de que alguma fauna hostil tivesse se aproximado. O satélite ainda estava fora do ar, mas Mensah estava tentando conectar-se a Deltfall pelo canal de comunicação desde que entramos no perímetro adequado. Algum veículo está faltando? Perguntou Mensah. Ratti verificou o registro do que supostamente eles tinham que eu copiara do C-Central antes de partirmos. Não, os ortópteros estão todos aí. Os veículos de chão devem estar no abrigo, acho. Eu me aproximara da frente do veículo conforme chegávamos perto. Parado, atrás do assento do piloto, eu disse: Doutora Mensah, recomendo que pouse fora do perímetro. Através do canal particular, mandei todas as informações que eu tinha, que consistiam no fato de que os sistemas automáticos estavam respondendo aos sinais enviados pelo ortóptero, mas nada mais. Não estávamos com acesso ao feed deles, o que significava que o C-Central estava em modo de hibernação. Não recebia nada das 3 Unisegs,
nem mesmo uma resposta aos chamados. Overs, no assento de copiloto, ergueu a cabeça. Por quê? Precisava responder à pergunta. Então eu disse que era protocolo de segurança, o que soava bem e não me comprometia com nada definitivo. Ninguém estava lá fora e ninguém respondia ao canal de comunicação. A não ser que tivessem todos entrado nos veículos de superfície e decidido tirar férias, deixando a habitação e unissegues desligadas, eles estavam mortos. Estivera certo em meu pessimismo. Porém, não dava para ter certeza sem olhar. Os scanners do ortóptero não conseguiam ver dentro das habitações, devido a barreiras que só estavam lá para proteger os dados da empresa. Então, não era possível obter sinais de vida ou leituras de energia. Era por isso que eu não queria ir até lá. Tenho 4 humanos em perfeitas condições comigo, e eu não queria que eles fossem mortos pela coisa que dizimou Deltfall. Não é como se eu pessoalmente me importasse com eles, mas era algo que ficaria ruim no meu currículo, e meu currículo já era bem horrível. Estamos só sendo cautelosos, disse Mensah, respondendo a Overs. Ela pousou o ortóptero na beirada do vale, mais longe dos córregos. Pelo canal direto, dei algumas dicas para Mensah, dizendo que deveriam pegar as pistolas no equipamento de sobrevivência, que Ratti deveria ficar para trás, dentro do ortóptero, com a escotilha selada e trancado, já que nunca tinha passado por um treino de armamento. E mais importante de tudo, que eu deveria ir primeiro. O grupo estava todo quieto e resignado. Até agora, acho que estavam todos considerando aquilo como um desastre natural e que iriam acabar escavando os sobreviventes de uma habitação demolida ou ajudando a lutar contra uma horda de hostis. Só que isso era outra coisa. Mensah repassou as ordens e nós começamos a andar, eu na frente e os humanos alguns passos atrás. Estavam todos usando os trajes completos com capacete, o que oferecia um pouco de proteção. Mas eles eram feitos para aguentar riscos ambientais, e não algum outro humano altamente armado, ou uma unissegue avariada e raivosa, que tentaria matá-los de propósito. Eu estava mais nervoso do que Ratti, que soava inseguro no canal de comunicação, monitorando as varreduras e, basicamente, nos dizendo para tomar cuidado a cada 2 passos. Eu tinha minhas armas de energia integradas e segurava uma grande arma de projéteis. Também tinha 6 drones que faziam parte dos suprimentos do ortóptero e eu controlava através do feed do veículo. Eram pequenos, com um pouco mais de 1 centímetro de diâmetro. Não tinham armamento e eram só câmeras. Até fabricam alguns um pouco maiores com uma arma de pulso energético, mas aí é preciso pagar um dos pacotes melhores da empresa que são feitos para contratos bem mais longos. Mandei os drones subirem e designei um padrão de patrulha. Fiz tudo isso porque parecia a coisa sensata a fazer, e não porque eu sabia o que estava fazendo. Não sou um robô assassino de combate, sou apenas o segurança. Impeço coisas de atacarem clientes e tento gentilmente desencorajar clientes de tentarem atacar uns aos outros. Eu estava dando um passo bem maior que a perna, e esse era outro motivo de eu não querer que os humanos viessem para cá. Atravessamos os córregos rasos, o que fez com que um grupo de invertebrados aquáticos fugisse para longe das nossas botas. As árvores eram baixas e espaçadas o bastante para eu ter uma boa visão do acampamento daquele ângulo. Eu não detectava nenhum drone de segurança de Deltfall, seja com meus olhos ou através dos sensores dos drones. Ratti também não via nada no sistema do ortóptero. Eu queria muito, muito mesmo, detectar a localização daquelas 3 unissegues, mas não recebia nada delas. Nós, unissegues, não somos sentimentais com relação à nossa própria classe. Não somos amigas da forma como os personagens da série são, ou da forma como os meus humanos são. Não podemos confiar umas nas outras, mesmo se trabalharmos juntas. Mesmo se você não possui clientes que decidem se divertir, mandando que as suas unissegues lutem entre si. A varredura dizia que os sensores de perímetro estavam desligados, e os drones não detectaram nenhum indicador de perigo. O C-Central de Deltfall estava desligado,
E sem ele, teoricamente, ninguém lá dentro poderia acessar nosso feed ou canal de comunicação. Atravessamos o perímetro para chegar na área de pouso dos ortópteros. Eles estavam entre nós e a primeira habitação, com um abrigo de veículos ao lado. Eu guiava o grupo em diagonal, tentando ver a porta principal, mas também prestando atenção ao solo. Estava quase sem grama devido a todo o trânsito de pessoas e pousos de ortópteros. De acordo com as informações que recebemos antes de o satélite sair do ar, tinha chovido aqui na noite anterior, e a lama ficara dura. Desde então, nenhuma atividade aparente. Repassei essa informação para Mensah através do canal, e ela informou aos outros. Então, seja lá o que aconteceu, não foi muito depois que falamos com eles pelo canal, disse Pinley, mantendo a voz baixa. Eles não poderiam ter sido atacados por alguém. Não tem mais ninguém aqui no planeta, sussurrou Wolvers. Não havia motivo para cochichar, mas eu compreendia o impulso. Supostamente não é para ter mais ninguém no planeta, respondeu Ratti sombrio, usando o canal do ortóptero. Havia 3 outras unissegues no planeta, além de mim, e isso já era bem perigoso. Finalmente consegui ver a escotilha principal da habitação, e percebi que estava fechada, sem sinal de arrombamento. Os drones agora rondavam a estrutura, me mostrando que as outras entradas estavam do mesmo jeito. Pronto. Fauna hostil não bate na porta e pede para entrar. Mandei as imagens para o canal de Mensah e disse em voz alta: Doutora Mensah, seria melhor se eu fosse na frente. Ela hesitou, analisando as imagens que eu acabara de mandar. Vi que os ombros dela ficaram tensos. Acho que ela chegara à mesma conclusão que eu. Ou, ao menos, admitia para si mesma que era a mais provável. Está bem, vamos esperar aqui. Certifique-se de que nós vamos conseguir monitorar tudo, disse ela. Ela disse nós, e não teria dito isso se não estivesse falando sério, diferentemente de alguns outros clientes meus. Enviei o feed da minha câmera para os 4 e comecei a caminhar. Chamei 4 drones de volta, deixando 2 para continuarem a patrulha do perímetro. Verifiquei o abrigo de veículos quando passei por ele. Estava aberto de um dos lados, com alguns armários trancados nos fundos. Todos os 4 veículos de superfície estavam lá, sem bateria e sem sinal de rastros recentes. Então, não entrei. Eu não me daria ao trabalho de procurar nos espaços pequenos de armazenagem até chegarmos na etapa de procurar todos os pedacinhos de cadáveres. Fui até a escotilha da primeira habitação. Estava preparado para estourar a porta, já que não tínhamos o código de acesso. Mas, quando apertei o botão, ela se abriu. Informei a Mensah através do canal que não falaria mais com ela em voz alta. Ela enviou um ok de volta e a ouvi dizer aos outros para saírem do meu feed e de meu canal de comunicação, e que ela seria a única a falar comigo para que eu não me distraísse. Mensah subestimava minha habilidade de ignorar seres humanos, mas eu apreciei aquela consideração. Tome cuidado, sussurrou Ratti e desligou em seguida. Empunhei a arma ao entrar, atravessando a área de trajes e seguindo para o primeiro corredor. Nenhum traje faltando, disse Mensah no meu ouvido, observando a câmera. Enviei meus 4 drones adiante, atribuindo uma patrulha interior. Era uma habitação mais agradável que a nossa, com salas maiores e mais modernas. Também era silenciosa, vazia, e o fedor de carne apodrecendo atravessou os filtros do meu capacete. Fui andando para o meio da habitação, onde ficaria a sala dos tripulantes. As luzes ainda estavam acesas e o ar passava pela ventilação, mas eu não conseguiria entrar no CISEG deles enquanto o feed estivesse desligado. Senti falta das minhas câmeras. Na porta da sala, encontrei a primeira Uniseg. Estava esparramada de costas no chão, a armadura perfurada na altura do peito por algo que fez um buraco de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, e um pouco mais do que isso de profundidade. Somos duras de matar, mas isso resolve a questão. Fiz uma verificação rápida para checar que estava inerte,
e então passei por cima dela e entrei na área da tripulação. Na sala estavam 11 humanos mortos de forma caótica, esparramados no chão, nas cadeiras, nas estações de monitoramento. As superfícies de projeção atrás apresentavam danos de impacto de projéteis e armas energéticas. Eu me conectei ao feed e pedi que Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.